Hoje, a gente vai mergulhar num conceito que é, olha, fundamental nos escritos de Watchman Nee, a ideia de contar tudo ao Senhor. Mas o que isso quer dizer na prática? E por que dizem que é algo que pode mudar tudo? Para começar, vamos pensar numa sensação que talvez seja bem familiar. Quem nunca sentiu uma necessidade imensa de contar alguma coisa para alguém, fosse uma alegria ou uma preocupação, mas olhou em volta e pensou: será que alguém vai realmente ouvir? Pois é, essa necessidade de ser compreendido de verdade é algo que todo mundo tem. Todos nós buscamos essa pessoa, sabe? Aquele confidente para quem a gente possa contar as vitórias e as derrotas. Mas na vida real, parece uma missão quase impossível, não é verdade? E o motivo dessa dificuldade, segundo o material que a gente está analisando, é que as pessoas têm limites. Mesmo quem gosta muito da gente, às vezes o que para nós é um problemão, para elas parece pouca coisa. Ou então, quando estamos super felizes, a outra pessoa não consegue entrar na mesma sintonia. E claro, todo mundo já tem os seus próprios problemas. Fica difícil ter espaço para absorver os nossos também. Mas é exatamente aí que a coisa muda de figura. O texto nos aponta para uma outra direção, para uma alternativa muito poderosa. E faz isso usando duas histórias da Bíblia que mostram um ouvinte completamente diferente. Alguém que está ali tanto para nossa maior tristeza quanto para nossa maior alegria. E olha que genial essa comparação. De um lado, a gente tem a dor, o luto, a tristeza mais profunda dos discípulos de João depois da morte do seu mestre. Do outro, a pura euforia, a alegria dos discípulos de Jesus voltando de uma missão bem-sucedida. E o ponto central é que os dois grupos, com sentimentos totalmente opostos, foram contar tudo para a mesma pessoa. Então, o que faz esse ouvinte ser tão especial, tão diferente? O texto destaca uma palavra-chave: simpatia. Mas não uma simpatia qualquer, uma simpatia sem limites. E essa citação do Watchman Nee, ela é o centro de tudo. Pensa só, não há nada que seja demasiado pequeno para o Senhor ouvir. Enquanto a gente tende a filtrar, a pensar, isso não é importante o suficiente para incomodar, a ideia aqui é que para ele, simplesmente não existe filtro. Tudo importa. Cada detalhe. E é importante a gente entender o que o texto quer dizer com simpatia. Não é ter pena, sabe? É muito mais. É a capacidade de entrar no sentimento do outro. É, como diz em Romanos, literalmente, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É sentir junto. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que a gente transforma essa ideia num hábito de verdade, tanto nos momentos bons quanto nos ruins? Olha que interessante essa metáfora para lidar com a dor baseada na história dos discípulos de João. Enterrar o cadáver. Isso quer dizer que antes de levar a dor ao Senhor, a gente precisa encarar a realidade, processar o que aconteceu. Não é para ficar num lamento sem fim, é lidar com a situação e então levar tudo para Ele. Ok, isso é para tristeza. Mas e alegria? Será que a gente também leva? Com certeza! O texto diz que é tão importante quanto. E para ilustrar isso, tem uma história muito legal do pregador Charles Spurgeon. Imagina a cena. Spurgeon está lá, cavalgando com um amigo, e de repente é tomado por uma alegria tão grande que ele para tudo. Ele desce do cavalo, chama o amigo e diz: "Nós precisamos agradecer a Deus por essa alegria agora." Isso é criar o hábito de compartilhar a felicidade no momento em que ela acontece. Certo, então a gente aprende a levar tanto a tristeza quanto a alegria. Mas qual é o resultado disso tudo? Para onde esse caminho de contar tudo nos leva? É bem mais do que só um alívio momentâneo. E aqui a gente vê o processo, o ciclo se formando. Tudo começa com a atitude de contar tudo, sem reservas. Cada conversa dessas vai aprofundando a intimidade. E a partir dessa intimidade, vem o conforto, a ajuda, e é justamente esse ciclo que, segundo a fonte, gera o crescimento espiritual. E um ponto crucial aqui: isso não é uma via de mão única, não é só a gente falando sozinho. Olha a resposta de Jesus depois que os discípulos contam tudo, cheios de alegria. Ele não diz só parabéns. Ele convida: vinde e descansai um pouco. Ou seja, a partilha gera um convite para a comunhão, para estar junto. Então, a grande ideia para levar daqui é essa: a possibilidade de ter um confidente perfeito. Alguém está sempre disponível para ouvir. Alguém para quem nenhum assunto é pequeno demais ou pesado demais. E no fim das contas, a reflexão que fica não é uma conclusão fechada. É, na verdade, uma pergunta bem direta. Uma pergunta que transforma toda essa ideia num convite muito pessoal para o dia de hoje.